Obrigado, Túlio. Boa noite a todos. Meu nome é Patrick, né? Como o Túlio já disse, além de cirurgião dentista e das minhas especializações na odontologia, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E hoje eu integro uma equipe de pesquisa de uma startup dentro da nossa universidade, que é a 3D Fibra Natural, onde a gente utiliza resíduos de produção de petróleo, das plataformas de produção de petróleo, né, concomitantemente com resíduos da produção vegetal para a produção de filamentos para impressão 3D. A gente utiliza esses resíduos e trata-os para promover filamentos para impressão 3D. É, Falando um pouco agora do artigo que a gente publicou junto na revista, né? Eu, o Vitor e todos os outros colaboradores, a gente buscou falar um pouco sobre apresentar um estudo que avalia a viabilidade técnica sobre a competitividade da utilização da produção de protetor bucal por atletas, né? É, Comparando a termoformagem, que é uma prática mais convencional, às metodologias atuais com a impressão 3D. Atualmente, né, o copolímero de EVA ele é o produto mais utilizado para utilizar para a produção dos protetores bucais, né, na termoformagem. Entretanto, eles têm algumas desvantagens. Durante o processo de produção, com o aquecimento e estiragem dessas placas, né, essas placas sofrem deformações no modelo anatômico do paciente, e essas deformações elas causam estiramento logo na porção incisal anatômica do dente. Com isso, a gente precisa utilizar várias placas de EVA para construir um protetor bucal mais denso, mais resistente, mais, vamos dizer, com equilíbrio funcional oclusal mais confortável para o paciente. A gente então aumenta custo de placas, né? E também a gente também tem um trabalho muito maior de realizar essa produção. É, mas com o avanço da odontologia do esporte, né, e também das novas tecnologias da odontologia, hoje a gente já consegue extinguir a moldagem convencional de um paciente através de alginato e outros materiais de moldagem de silicone de condensação para um simples escaneamento digital da cavidade bucal do paciente. Fazendo esse simples escaneamento, a gente consegue formular um modelo de produção, né, através de um software, e esse software ele desenha através dos nossos conhecimentos anatômicos um protetor bucal que ele possa ser impresso na impressora 3D. Existem dois tipos básicos, né, principais de impressora 3D hoje em dia, que é a impressora 3D que ela vai construindo através de filamentos, esses filamentos que podem ter diversos tipos de plástico, né, o ABS, o TPU, e também através de impressoras que banham em resina e vão fotoativando esse modelo, esse produto, através de vários tempos, né, para você conseguir construir e produzir esse protetor bucal. Uma vantagem também da impressão 3D é que você consegue produzir vários protetores bucais ao mesmo tempo, coisa que você não consegue fazer numa plastificadora através da termoformagem. Então, com isso, a gente fez algumas avaliações, né? E a gente buscou analisar a transição desse meio mais analógico para o meio mais digital, utilizando as impressoras 3D, né? E a gente buscou dois métodos, né? Um método de custeio básico, baseado nas atividades, né? Que foram mapeados todos os recursos empregados, com a mão de obra direta, medida de acordo com o tempo do operador, consumo de energia elétrica por quilowatt-hora, né, da unidade trabalhada, o tempo de uso da máquina e os insumos utilizados, né? Como eu disse, foram comparados três tipos de produção o método convencional, através de uma plastificadora, e os métodos de FDM e SLA, que é de filamento e de banho em resina, por duas impressoras 3D distintas. Além dessa análise financeira, também foi aplicado um sistema de pontuação ponderada para classificar métodos segundo alguns critérios de impacto
como a economia de energia, o ganho da produtividade, a redução dos erros e também o aumento da segurança para o paciente. E analisando um dos primeiros pontos de estudo, né, foi o tempo de produção, a gente consegue perceber dinâmicas bem distintas entre o método convencional, através da plastificadora e a termoformagem, e o método da impressão 3D. No método convencional, a gente tem um tempo total de produção é, de apenas um produtor, de apenas um produtor bucal de 135 minutos. E esse é o grande gargalo desse tipo de produção, que é a dependência humana. A mão de obra direta para esse tipo de produção é de 115 minutos, quase 2 horas, né? 1 hora e 55 minutos do operador, desde o momento da moldagem ao paciente até o momento do corte final dos protetores e ajuste oclusal para a entrega, né? E também conscientização do paciente de acordo com as normas utilizadas para a utilização do protetor bucal. Já em relação a. E nesse método, né, a máquina funciona somente durante 10 minutos, ou seja, grande parte da produção é somente mão de obra humana. Já nas impressoras 3D, a gente consegue perceber que o tempo é ligeiramente maior, entretanto, o recurso humano ele é muito baixo. Né? As máquinas funcionam durante 25 minutos para produzir quase 10 protetores bucais, né? E o tempo humano é cerca de nada. Você só vai dar o start para dar o start para a impressora 3D começar a funcionar e depois a parte dela desligar. A não ser que você fique vigiando, mas hoje a gente tem softwares, né, com câmeras digitais acopladas nas impressoras, eles conseguem perceber se houve algum erro de impressão, eles nos avisam através de alguma mensagem de texto, a gente vai até a impressora para poder a gente fazer a correção desse sistema. Então, a gente consegue perceber que, além da economia de tempo clínico, né, o fluxo digital ele traz grandes vantagens, não somente para tempo clínico, mas também para a biossegurança. A gente consegue, né, eliminar, como eu disse anteriormente, a moldagem convencional, onde a gente está eliminando também o manuseio através de saliva e através de sangue, levando esse material, deixando de levar esse material possivelmente pode estar contaminado para outras áreas de dentro do laboratório, né? Com isso, a gente também vai reduzir o risco biológico relevante do método tradicional, trocando ele por escaneamento 3D. A gente faz o escaneamento através de uma ponteira, de um software, né? O computador ele faz todo o processo de modelagem da cavidade bucal do paciente, de ambas as arcadas, né, da maxila e da mandíbula, e com esse método a gente consegue já desenhar o protetor bucal para realizar a sua impressão 3D. Já em relação ao consumo energético, né, a gente conseguiu medir, né, e mensurar que a plastificadora convencional ela tem uma grande potência em watts, né, ela trabalha a cerca de 925 watts, mas ela roda apenas por 10 minutos. Então, o seu custo por peça é muito baixo, cerca de 0,06 centavos para um protetor bucal, né, de energia para um protetor bucal ser confeccionado. Mas as impressoras FDM ela tem um custo energético de 0,46 centavos por ciclo de produção. Sendo que nesse ciclo, não necessariamente um protetor bucal só vai ser confeccionado, né? Isso vai depender de acordo com o tamanho da nossa mesa de impressão, mas cerca de 10 protetores bucais podem ser confeccionados. Então, esse custo ele vai ser dividido por 10. Já a impressora SLA, que é a impressora que é banhada em resina e fotoativada, né, por luz ultravioleta, ela se destacou-se pela altíssima eficiência energética. Operando com essa impressora, ela opera com uma potência de 45 watts e gera um custo por peça produzida, por ciclo, de 0,02 centavos por ciclo, né? Então permite uma impressão simultânea de mais um protetor e o ciclo dela, o custo de energia dela é muito baixo em relação à potência e o custo da plastificadora convencional no processo de termoformagem. Quando a gente consegue pesar assim, né, na decisão de utilizar o método convencional ou então utilizar as impressoras 3D, a gente consegue
discutir assim em uma viabilidade mais prática, né? O fluxo digital hoje ele ainda tem alguns gargalos em relação à termoformagem. Um desses gargalos que a gente pode que eu posso trazer assim que é uma coisa que acontece muito assim com os atletas é a questão da caracterização e da personalização do protetor bucal. Não personalização em relação à sua anatomia, porque ambos vão cumprir esse propósito. Mas a gente consegue perceber que os atletas eles gostam de utilizar protetores bucais que tenham o nome dele personalizado, a cor do seu time, ou então o brasão do seu time estar ali no protetor bucal, porque durante uma partida de futebol, ou então durante uma luta, isso aparece. Então, ele consegue se cativar por esse mérito. No processo de termoformagem, a gente consegue fazer esse tipo de personalização muito mais facilitado. E no processo de impressão 3D, esse processo de personalização ele não consegue funcionar, porque a gente precisa de mais tecnologia em relação aos softwares que tem hoje no mercado, para que a gente consiga colocar o nome do paciente nessa impressão, a gente consiga fazer com que esse protetor bucal ele seja mais caracterizado de acordo com a sua personalidade, né? E apesar dessa adoção do escaneamento 3D, né, do escaneamento digital, tem um custo inicial um pouco mais elevado, vamos dizer que um processo de moldagem custa cerca de é, R$ 10, né? Mas para você fazer um escaneamento digital, você precisa comprar um scanner. E um scanner custa cerca de trinta mil reais, R$ 35.000. A gente consegue hoje encaminhar um paciente para uma clínica radiológica e a clínica radiológica faz esse processo, mas vai cobrar do paciente cerca de R$ 40, R$ 50. Então, é claro que o processo convencional ele é mais barato, mas a longo prazo, se você for colocar na ponta do lápis, né, diante de todos os riscos e benefícios de você trocar para o escaneamento digital, né, em relação à biossegurança, você percebe que esse investimento ele se equipara ao método tradicional em cerca de poucos anos, né? Porque você não vai atender um só paciente, você vai atender vários pacientes. Então, você consegue ter uma demanda e um retorno em receita maior, né, para essa condição. Como conclusão, então, a gente percebeu que a impressão 3D, especialmente o método de SLA, através das resinas, ela prova ser uma alternativa viável, segura e altamente promissora para a odontologia do esporte no país e no mundo, né? Ela otimiza o tempo profissional, ela reduz os erros dimensionais e entrega biossegurança, né? Posicionamento, manufatura aditiva, então todos esses critérios, né, são o futuro da confecção, da confecção dos protetores bucais a longo tempo, e a gente percebe que a tecnologia está aí para poder nos auxiliar, principalmente agora com o grande avanço da inteligência artificial. Ela consegue fazer, né, o desenho de um protetor bucal muito mais fácil e muito mais rápido para a gente só consegue depois mesmo realizar ajustes oclusais no sistema para que a impressão seja tão eficiente quanto o método da termoformagem. E foi isso que a gente apresentou no artigo. Espero Bueno, que tenha Patrick, entendido, e caso não, né, os nossos contatos estão lá no artigo completo, né, que a gente também convida vocês a lerem, caso tenham alguma dúvida.